Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Todos encontraram? Amém? Diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Amém? Podem tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência, leitura da palavra de Deus. Continuando, estudando sobre o Espírito Santo. Terça-feira, encerrando aqui falando sobre o símbolo do selo. Espírito Santo como selo, falamos aqui da autenticidade, falamos aqui de legitimidade, propriedade, autoridade e segurança e preservação. E para encerrar, vamos ler o que diz Efésios capítulo 1 e o versículo 13, fechando que nós somos selados pelo Espírito Santo. Diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, e fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A garantia de Deus para conosco, da salvação, é a presença do Espírito Santo. Então, se tornando propriedade do Senhor. Fomos comprados por bom preço. Jesus, ele viveu pelo Espírito Santo. O texto que nós lemos nesta noite, falando, o profeta Isaías havia vaticinado que ele viria na virtude do poder do Espírito Santo, para evangelizar, para anunciar boas novas. E Jesus também, ele se ofereceu e morreu pelo Espírito Santo, no sentido dele, na dependência dele, como homem, e ele, cumprindo-se o plano da salvação, ele ressuscitou. É o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, ele ofereceu para assim cumprir o plano da redenção, ou seja, Jesus sendo usado pelo Espírito Santo, tanto para vir, ser concebido, como agora na sua morte. Jesus, ele morreu pelo Espírito Santo e ressuscitou também por ele. Paulo, ele deixa bem claro, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Jesus, quando ele palmilhou essa baixa terra, ele era guiado na dependência do Espírito Santo. Como homem, ele dependia. Porque é tendencioso as pessoas querem atribuir o ministério de Jesus dele como Deus. Tudo que ele fez era como Deus. Mas ele, como homem, na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. E Jesus, ele vive em nós pelo Espírito Santo. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre o gentio, que é Cristo em vós,
a esperança da glória. A esperança da glória. Aqui, Jesus, ele, quando dependência, ele seria glorificado. E para ele ser glorificado, ele fez ocorrer pelo poder do Espírito Santo. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele dizendo que estava edificado, era simplesmente pelo poder do Espírito Santo. Jesus produz vida em nós pelo Espírito Santo. Esta vida que temos, sabemos que foi o sopro do Espírito quando Deus soprou lá na criação do homem. Mas quando aceitamos a Cristo, nós dependemos do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Na primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 17, diz: nisto é perfeito o amor para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual ele é, somos nós também neste mundo. Aqui falando da glorificação, da presença do Espírito Santo em nós, que ele que faz esta mudança, essa transformação em nós. Primeiro, porque ele nos convence. A palavra, ela só encontra guarida em nós quando o Espírito Santo nos convence a dar crédito na palavra de Deus. A palavra é ministrada, o Espírito coloca esta palavra no nosso coração, ele convence que nós somos dependentes de Deus, e aí ele passa a trabalhar nas nossas vidas. Aqui falando do Espírito Santo selando as nossas vidas. Assim como foi na vida do Senhor Jesus Cristo como homem, nós também dependemos dele. E por último, dentro da simbologia, o Espírito como uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre o discípulo do cenáculo em forma de fogo, havia que queimar. Sobre Jesus veio em forma corpórea de uma pomba, símbolo de pureza e da inocência de Cristo. Aqui simbolizando a pureza e a inocência do Senhor Jesus, porque ele não tinha pecado. Então veio dessa forma. Observe que no dia de Pentecostes em forma de fogo, porque fogo ele queima as escórias, ele purifica. Mas Jesus, como ele não tinha pecado, veio nesse símbolo desta pureza. Aqui Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, este filho que me traz prazer, me traz contentamento. Então ali foi a forma que veio sobre Jesus. A pomba saiu também da arca, depois do juízo, do sepultamento da terra nas águas e a sua imersão. E vemos aqui no livro do Gênesis, capítulo de número 8, nós vemos aqui Noé, ele observando se as águas haviam baixado, a Bíblia diz que ele soltou uma pomba para ver se ela voltava. E a Bíblia diz que ela voltou, mas quando ela veio, diz aqui o capítulo 8,
E o versículo 8: depois soltou uma pomba, e vê se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e a tomou, e deu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. O Espírito Santo veio do céu sobre os discípulos, depois do juízo que caiu sobre Jesus, por causa dos nossos pecados. Jesus aqui assumindo a culpa, a nossa culpa sobre o pecado. E aqui uma figura de um dilúvio que veio, sobre o juízo que veio sobre Jesus por nossa causa, e o seu sepultamento e ressurreição. Depois, o Espírito Santo, ele veio depois deste acontecimento, como havia prometido o Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 6, da carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, o versículo 5. Ao versículo 4 diz assim: de sorte que fomos batizados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, aqui nós observamos que o Espírito Santo, ele veio sobre nós, e como promessa que Deus havia feito. A promessa da vinda dele após a sua ascensão ao céu. Aqui em Lucas capítulo 24 e o versículo 49, versículo 29 diz, 24 e 29, e ele os constrangendo, dizendo: fica convosco, porque já é tarde e já declina, o dia entrou para com eles. Isso aqui é o 29, Lucas 24 e o versículo 29, mas não é esse versículo que eu quero o versículo 49, e diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, fica porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui estava a promessa da vinda do Espírito Santo. A pomba, ela saiu da arca, o Espírito Santo veio através da arca, que é Cristo, sobre nós. A pomba foi enviada 3 vezes. Na terceira vez, não tornou mais a arca. O Espírito Santo foi enviado 3 vezes. A primeira vez sobre os profetas, a segunda sobre Jesus, e a terceira no dia de Pentecoste sobre a igreja, e veio para ficar, para permanecer com ela até o dia que levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, a promessa que nós temos de que um dia nós estaremos com o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles
indicava anteriormente e testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, os profeta era usado pelo Espírito Santo. E temos João falando desta promessa da vinda do Espírito Santo. João 14, versículo 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Ele está conosco. Então nós fechamos aqui sobre a simbologia do Espírito Santo. E agora vamos falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Observamos que é no singular. O fruto. Não é os frutos, é o fruto. É um conjunto de virtudes amadurecido como resultado de uma vida em permanente comunhão com Cristo. Esse conjunto de virtude amadurecido como resultado de uma vida permanente em Cristo. É o resultado na vida dos que praticam ou participam da natureza divina. Participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo. E este ligamento, ele faz menção com a videira verdadeira. Essas virtudes, elas só são produzidas, as virtudes do fruto do Espírito, se tivermos ligado à videira verdadeira. João 15 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atiro e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E vós já estáis limpo. Por quê? Já estamos limpos pela palavra. A palavra que vos tenho falado está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós fazemos alguma coisa se tivermos em Cristo. Se não tivermos, vamos estar fazendo dele mesmo. Mas se você estiver em Cristo, você vai dar fruto. E o fruto, ele é produzido. Chega o tempo de frutificar e você vai produzir fruto. E aqui nós vamos ver algumas virtudes do fruto do Espírito. O primeiro dele é o amor. Em outra versão diz caridade. O amor é a maior das virtudes do fruto do Espírito. Este não é um amor natural. É muito fácil amar aqueles que nos amam. É fácil. Qualquer descrente no mundo ama aqueles que amam. Mas o amor, virtude maior do fruto do Espírito, é um amor que tem sua origem em Deus. Essa origem desse amor é em Deus. É dada ao crente que verdadeiramente procura seguir as pisadas de Cristo e se empenha por adquirir a sua semelhança, ou seja, querer parecer com o Senhor, sem nada querer em troca. É um amor com desprendimento,
é um amor sem querer receber nada em troca. E aqui, a figura deste amor está aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É ele que derramou. E quando o amor do Senhor é derramado no nosso coração, ele não traz confusão. Quando você vê confusão, é porque o Espírito Santo não está no coração dele. Não foi este amor que foi derramado no coração dele. Porque o coração que tem o Espírito Santo do Senhor, o amor dele é genuíno. O amor dele é verdadeiro. O amor dele é puro. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 5 e versículo 2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia! O sacrifício do Senhor foi agradável, foi suave e agradou o Senhor, porque ele se entregou a si mesmo. Diz: andai em amor, como Cristo também andou, nos amou. Então, o modelo nosso de amor é o do Senhor, é o amor de Cristo. O apóstolo João diz que Deus, ele é amor. Esta afirmação mostra que o amor é tão grande quanto o próprio Deus. Por isso, o amor pode ser experimentado e vivido, mas jamais explicado, porque não tem como explicar, ou explorado por qualquer mortal, não tem como. Este amor se estende e vai além dos amigos e parentes, ele atinge até os perseguidores e inimigos do cristão. Este é o amor de Deus. Este é o amor que é produzido em nós. Este amor que ama sem reserva. Este amor que não coloca, ele é incondicional. Eu só amo alguém se ele me amar. Se ele me amar, eu vou odiar ele. Comigo é dente por dente, olho por olho. Esse não é um amor que é virtude, o fruto do Espírito. Esse é a lei. E a lei, ela era cruel. Ela não tinha alguém, ou seja, cuidava, não. Ela só apontava o erro, mas ela não resolvia. Mas agora, pela graça, favor imerecido, que foi pago, um preço que nós não poderíamos pagar, agora o Senhor vai e derrama este amor através do Espírito Santo no nosso coração, para nós amarmos. Para nós amarmos. E só amamos quando verdadeiramente o Espírito do Senhor, ele nos guia, ele nos direciona, ele nos conduz. Só o amor divino manifesto pelo Espírito na vida do crente jamais se consome, porque a sua fonte não é o homem, mas Deus. Porque se for homem, você vai olhar para os feitos dele, você vai olhar para o que ele lhe fez. Se a fonte for o homem, você vai levar em conta o que alguém fez de mal por você. Alguém que fez algo que lhe contrariou, você vai olhar para o homem. Mas o amor genuíno, você não vai olhar para o homem, você vai olhar para Deus. Você vai estar amando, olhando para o Senhor nosso Deus. E quando nós amamos, olhando para Deus, nós não colocamos entendimento, nós não olhamos com olhar diferenciado, nós olhamos porque Deus, ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo, ele nos amou primeiro e entregou-se por nós. Aleluia. Este é o amor genuíno. Vamos ver o que diz 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. Ama, amado, quem conhece a Deus. Quando você vê alguém que não ama, é porque não tem uma intimidade ainda com Deus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, você ama verdadeiramente, um amor sincero. Não é um amor fingido, é um amor puro diante do Senhor nosso Deus. Este amor é como óleo que lubrifica o mecanismo dos dons do Espírito Santo e os faz mais eficazes. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 1 e 2 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. A gente vê muito barulho por aí, não é verdade? Soa o barulho como de um sino, mas às vezes vazio, de um amor puro, de um amor verdadeiro para com o próximo. Então o amor é a principal virtude do fruto do Espírito. Segundo, gozo, é mesmo que é alegria implantada pelo Senhor Jesus no coração e na expressão da nossa vida para nós mesmos e os nossos semelhantes. A alegria é uma qualidade implantada na alma, que teve um encontro com Deus de toda graça e visa uma vida de regozijo e de agradecimento no Senhor. A alegria, ela envolve pensamentos suaves sobre Cristo, hinos e salmos, louvores e ação de graça com que os cristãos se instruem, inspiram e refrigeram a si mesmos. Vamos ver o que diz Neemias, capítulo 8 de Neemias, capítulo 8 de Neemias, versículo 10, diz assim: disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Só temos força se promovemos, seja, conseguimos promover alegria ao Senhor. Trazer alegria ao Senhor. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Mas olha o que diz o capítulo 4, versículo 4. Diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Nós temos motivo ou não temos de estarmos alegres? Temos. Pastor, você não sabe a circunstância que eu estou enfrentando. Mas essa alegria, ela não é alegria proporcionada às coisas terrenas que oferece. É uma alegria que vem do Senhor nos nossos corações. É uma alegria que vem de Deus. Em meio à circunstância, você mantém a vida alegre. E me faz lembrar de um testemunho de uma irmã.
que o filho do pastor observava ela sempre alegre. E um dia ele perguntou: papai, essa irmãzinha é sempre alegre assim? Ele disse: meu filho. Aí, por que ela é, meu filho? Se você olhar, soubesse onde ela mora, a casa que ela mora, a situação que ela vive, você não imaginava a tristeza que ela teria. Mas ela tem uma alegria tão grande que vem da parte de Deus, que essas coisas terrenas não abalam a vida dela. O local que ela mora, a vida que ela leva, não influencia na alegria que o Senhor proporciona à vida dela. Então as coisas terrenas, tem gente que se alegra com as coisas materiais. Quando as coisas vão bem, ele está alegre. Mas se as coisas materiais não estão dando certo, ele entristece. Mas a alegria do verdadeiro cristão não é pelas coisas materiais, é pelo Espírito Santo do Senhor que habita nos nossos corações e nos proporciona esta alegria em meio à adversidade, em meio às lutas. Você olha para ele, eu não imagino que alguém esteja passando por luta, porque você olha para ele, ele está com o semblante brilhando. Se olha para ele com afeição alegre, é porque o Espírito Santo do Senhor está na vida dele e ele não deixa ser abatido e entristecido pelas coisas terrenas desta vida. Então a alegria, ela é uma virtude do fruto do Espírito. Ela é proporcionada nas nossas vidas pelo Espírito Santo do Senhor. Então temos muito motivo para nós termos uma vida alegre na presença do Senhor. Ele faz isso na nossa vida. E tem as outras virtudes do fruto do Espírito, que nós vamos estar falando na próxima terça-feira, querendo Deus. Hoje vamos ficar só com essas duas virtudes do fruto do Espírito.